Ora, boa noite a todos. Já olharam aqui para o tema, não é? O tema parece interessante hoje. Antes de mais, quero agradecer esta oportunidade de ter aprofundado um pouco este tema. Este tema trata da reforma íntima. É um tema aonde eu dedico mais tempo em termos de estudo. Agradeço a Jesus e à espiritualidade a oportunidade de fazer este trabalho, porque é um trabalho que me ajudou a aprofundar um bocadinho mais neste tema. Espero que o que eu aqui trago, apesar de ser algo básico, não ser muito aprofundado, porque este tema, para se aprofundar, é preciso ir devagar. Mas o que eu trago aqui é mesmo precisamente esse trabalho de ir devagar, e vão compreender. Necessidade de nos conhecermos verdadeiramente. Este é o ponto vital para o despertamento individual, porquanto, sem um processo de autoanálise séria e contínua, não é possível o reconhecimento das verdadeiras imperfeições da personalidade que precisam ser reeducadas. A maioria dos seres humanos não foram educados a refletir sobre as suas tendências, impulsos, desejos, intenções, hábitos, com a finalidade de se reeducar. A maioria das organizações religiosas que conhecemos ao longo da história da humanidade não têm conseguido orientar os seus fiéis para a necessidade desse processo de verdadeira reeducação no campo moral. Buscando a fala de Jesus, conheceis a verdade e ela vos libertará. Em João 8:32. Procurar a verdade para entendermos quem somos torna-se uma necessidade em algum momento das nossas vidas. Na busca desse entendimento, vamos nos encontrar com a nossa verdadeira natureza, a espiritual. Percebemos que somos imortais, filhos de Deus, mas esse reconhecimento não pode ficar na superficialidade. Precisa ser sentido com profundidade, como uma verdade inquestionável. Interiorizando esse sentimento, é preciso compreender qual a finalidade da existência corpórea. Para alcançar esse propósito, necessário se torna procurar a verdade com profundidade, para se iniciar a busca da essência espiritual na profundeza do ser. Essa busca é o profundo, o espírito, o eu divino, a singularidade individual de cada um, vai ajudar a iniciar o processo de reeducação das paixões, vícios, impulsos e desejos mal conduzidos, promovendo a mudança de hábitos que vão ajudar a desenvolver os potenciais do espírito. O processo é lento. Todo aquele que pretenda melhorar-se precisa ter essa consciência para manter firme a vontade e a perseverança. É necessário também tomar consciência que não basta alterar as práticas exteriores, com o propósito de alcançar melhoras rápidas. A alteração das práticas exteriores para o bem já é o princípio da transformação. Porém, todas as mudanças para que se tornem efetivas no espírito têm de partir da renovação íntima, conscientização dos novos valores, transformando o sentimento para que se consolidem como verdadeiras conquistas morais. Aqui um bocadinho de água. Esta conscientização é muito importante, porque muitos são os casos em romances espíritas a relatar as desilusões de espíritas quando desencarnam
porque as pessoas estão conectadas com a atividade dos movimentos espíritas, mas estão desconectadas com a essência da mensagem. Ou seja, não se reformam intimamente, criando a ilusão que somente o trabalho voluntário é suficiente para evoluírem. Depois, chegam do lado de lá, deparam-se que não é assim. Portanto, o trabalho voluntário é extremamente importante, porque a vida é amor, e a doação no trabalho voluntário é o amor em movimento, mas a pessoa tem que buscar a profundidade da mensagem e aplicar essa mensagem em si mesma. Porque se ela não aplicar a mensagem em si mesma, o trabalho que ela está a fazer, pouca importância tem para ela. Quem frequenta a casa espírita já compreende a necessidade da reforma íntima. Entende que somente através da transformação interior alcançará a sua melhoria. Então é preciso sair da zona de conforto, retirar as máscaras do desculpismo, do faço mais tarde, estou a tentar, vou fazendo. Esse tipo de posturas são as máscaras que são utilizadas pelas pessoas para que se justifiquem perante a consciência da falta de vontade que têm em se dedicarem a esse trabalho. É muito importante não assumir uma postura de espíritas não praticantes. Tomar consciência que para se melhorar é necessário priorizar em suas vidas a melhoria espiritual, procurando estudar a doutrina espírita com esforço continuado e de forma sistematizada, iniciando da base, que são as obras da codificação. Porém, alerta-se que esse estudo deve ser efetuado com pessoas que já possuem mais conhecimento da doutrina para que se possa compreender os conceitos. Isto aqui também é importante. Eu vou utilizar uma analogia. Um médico, para estudar a medicina, ele quanto mais estuda, mais ele se aprofunda na ciência do corpo humano. Isto foi uma inspiração que me chegou aqui, não é porque eu andava aqui às voltas como é que havia de apresentar isto. E nós na doutrina espírita é a mesma coisa. Quanto mais estudamos na doutrina espírita, mais aprofundamos na ciência do espírito. Portanto, a importância do estudo da doutrina espírita é não mais do que isto, é nós aprofundarmos na ciência do espírito, de quem somos em verdade. Esse processo de nos autoconhecermos vai nos levar à autoconsciência, que por sua vez nos permitirá adquirir maior discernimento, ajudando-nos a fazer melhores escolhas. Se fazemos melhores escolhas, adquirimos mais autodomínio, que é a vontade inteligente, bem direcionada. Com o autodomínio vamos adquirir a serenidade, que nos ajudará a lidar melhor com os desafios que a vida nos coloca em cada dia, permitindo-nos também uma melhor e mais fácil adaptação às mudanças que fazem parte do processo de crescimento. Alcançando a serenidade, teremos a tão almejada paz que nos permitirá ter equilíbrio mental, emocional e, por consequência, o equilíbrio físico. Como realizar a reforma no mundo íntimo? Eis a pergunta. Para compreender como iniciar este trabalho, trago algumas sugestões de um livro que eu estive a ler e que, apesar de me rever muito já no livro, ele tem aqui sugestões muito interessantes, porque é começar da base, começar a tomar o processo, começar na parte do processo de conscientização. O livro chama-se Reforma Íntima Sem Martírio, de Wanderlei de Soares Oliveira, ditado pelo espírito Hermance Dufault, que nos dá noções
muito preciosas. Diz Hermance: o autoconhecimento, através das luzes de imortalidade que se espera dos fundamentos espíritas, é um mapa de como chegar ao eu verdadeiro, a consciência. Todavia, essa viagem não pode ser feita somente com um mapa. Necessita de suprimentos morais, preventivos e fortalecedores. Necessita de uma ética de paz consigo próprio. Somente se conhecer não basta. É necessário um intenso labor de autoaceitação, para não cairmos nas garras de perigosas ameaças nessa viagem de retorno a Deus, cujas mais conhecidas são a culpa, a autopunição e a baixa autoestima, as quais estabelecem o clima psicológico do martírio. É preciso uma ética que assegure a transformação pessoal, um resultado libertador de saúde e harmonia interior. Tomar posse da verdade sobre si mesmo é um ato muito doloroso para a maioria das criaturas. À guisa de sugestões maleáveis, consideremos alguns comportamentos que serão efetivos roteiros de combate, vigília e tratamento para instaurar nas linhas éticas no processo autotransformador. E aqui inicia: ter uma postura de aprendiz. Jamais perder o vistoso interesse em buscar o novo, o desconhecido. Sempre há algo para aprender e conceitos para reciclar. A postura de aprendiz se traduz no ato da curiosidade incessante, que brota da alma como sendo a sede de entender o universo. E nossa parte, dança dos ritmos cósmicos, romper os preconceitos e fugir do estado doentio da autossuficiência. Observar a si mesmo é um estudo atento do nosso mundo individual, o conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante. Tendemos a avaliar o próximo e esquecer o serviço que nos compete. No entanto, relembremos que perante a imortalidade só responderemos por nós, no que tange ao serviço de edificação dos princípios do bem na intimidade. Renúncia. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexos no mundo mental. No entanto, a renúncia deve ampliar-se também ao terreno das opiniões pessoais e valores institucionais, para os quais frequentemente o orgulho nos ilude. Aqui neste capítulo é importante que as pessoas estejam dispostas a abdicar das suas crenças, porque se nós nos cristalizamos em que é assim, não nos abrimos ao novo, à amplitude do nosso conceito, então nós não somos capazes de aprofundar o nosso conhecimento. Aceitação da sombra. Sem a aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis, conosco e posteriormente com os outros. A mudança para melhor não implica destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo o que conquistamos, inclusive nossos erros. A aceitação para ser plena, aqui no autoperdão. A aceitação para ser plena precisa do perdão. Recomeço é a palavra de ordem nos serviços de transformação pessoal. Sem ela, o sofrimento e a flagelação poderão estimular provas dolorosas para a alma. É uma postura de perdão às faltas que cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais. Semelhante tarefa exigirá que utilizemos intimamente
o autoperdão na construção mental da autoaprovação. Porque se não aprovamos nas faltas cometidas, caminhamos para o desamor e a nós próprios que nos leva ao fracasso. Ou seja, se nós não praticarmos o autoperdão, entramos em desamor connosco próprios, entramos no processo de culpa e aí é fracasso. Portanto, a pessoa aí não consegue entrar neste processo de transformação. Cumplicidade com a decisão de crescer. O objetivo da renovação espiritual é gradativo e exige devoção. Não é serviço para fins de semana, durante a nossa presença às tarefas do bem, mas serviço continuado a cada instante da nossa vida, onde estivermos. Somente assumindo com muita seriedade esse desafio, o levaremos avante. Imprescindível atitude de comprometimento com a meta de crescimento que assumimos. Somos egressos de experiências frustradas no desafio do autoaperfeiçoamento pessoal. Portanto, muito facilmente somos atraídos para as ilusões variadas. Somente com muita severidade e muita disciplina construiremos o homem novo e almejado. Vigilância é a atitude de cuidar da vida mental, cultivar o hábito de higiene dos pensamentos, da meditação, do conhecimento de si, da absorção de nutrição mental digna, nas boas leituras, conversas, diversões e ações sociais. Vigilância é a postura da mente alerta, ativa, sempre voltada a ideias enriquecedoras. Oração é a terapia da mente. Sem a oração dificilmente recolheremos os germes divinos do bem que constituem as correntes de energia superior da vida. Através dela, igualmente despertamos na intimidade forças nobres que se encontram adormecidas ou sufocadas pelos nossos descuidos de cada dia. Tolerância. Toda a evolução é concretizada na tolerância. Deus é tolerância. Há tempo para tudo e tudo tem o seu momento. Os objetivos da melhoria requerem essa complacência conosco para que haja mais resultados satisfatórios. Complacência não significa conivência ou conformismo, mas caridade com nossos esforços. Amor incondicional. Aprender o auto-amor é o maior desafio de quem assume o compromisso de reforma íntima, porque a tendência humana é desgostar de sua história de evolução. Quem toma consciência do ponto em que se encontra ante os estatutos universais da lei divina, sem auto-amor, a reforma íntima reduz a tortura íntima. Aprender a gostar de si mesmo, independentemente do que fizemos no passado e do que queremos ser no futuro. É a estima a si próprio, o estado interior de júbilo com o nosso retorno lento, porém gradativo, para uma identificação plena com o Pai. Portanto, aqui é importante que a pessoa que entre num processo de autoavaliação o faça com amor, não fazê-lo culpando-se, julgando-se, porque é que eu fiz aquilo? Errou. Todos nós somos falíveis, estamos todos no mesmo processo, no mesmo caminho. Então este processo de autoanálise tem que ser um processo calmo, tranquilo, sereno, olharmos para nós, olharmos para aquilo que fazemos mal, com amorosidade, vamos corrigir, ok, não consigo hoje, não falhei outra vez, tenta amanhã, novo recomeço, nunca desistir é a palavra de ordem, mas não se culpar, porque culpando-se a pessoa entra num processo, como expliquei há pouco, de desamor, então não consegue ir para a frente. Socialização. Seu interesse pessoal é o grande adversário do nosso progresso. Então a ação em grupos de educação espiritual será excelente meditação contra o personalismo e a vaidade.
Destaquemos assim o valor das tarefas doutrinárias, regadas de afetividade e siso moral. São treinamentos na aquisição de novos impulsos. Caridade. Se socializar, pode imprimir novos impulsos e reflexões no terreno da vida mental. A caridade é o dínamo de sentimentos nobres, que secundaram o processo socializador, levando-o ao nível de abençoada escola, do afeto e revitalização dos ensinamentos espíritas. Apesar disso, não guardamos dúvidas em afirmar que o labor iluminativo de todos nós tem um ponto em comum: a urgente necessidade da educação dos sentimentos. À luz dos conceitos espíritas, educar é ir de encontro aos germes da perfeição, que se encontram potencializados na alma desde a sua criação. É despertar, dinamizar as qualidades superiores que todos trazemos na profundeza da vida inconsciente. A educação de nossos sentimentos é algo doloroso, semelhante a cirurgias corretivas, que fazemos no mundo emocional um complexo de vivências afetivas de longo curso, quais sejam a renúncia de hábitos, a perda de expectativas, a ansiedade por novas conquistas, a tristeza pelo abandono de vínculos afetivos, os conflitos de objetivos, a vigilância na tentação, o contacto com o sentimento de inferioridade humana, a tormenta da culpa, a severidade na cobrança, a sensação do esforço inútil, a causticante dúvida sobre quem somos e o que sentimos, a insatisfação perante tendências que teimam, inconfessáveis, que humilham os mais santos ideais, a insegurança, as escolhas e outros tantos em persistir o desgaste dos pensamentos nocivos que burlam a vontade, o medo de não conseguir superar-se, os desejos, dramas afetivos. Todos estes sentimentos são sentimentos normais na faixa de evolução que nos encontramos. Portanto, essa educação das emoções é o imperativo de penetrarmos partes ignoradas da nossa intimidade espiritual no resgate de valores divinos adormecidos. Considerando a extensão do trabalho a ser feito, anotemos algumas diretrizes práticas que não se devem esquecer. As intenções. Por elas sintonizamos com as faixas mentais que desejamos naturalmente ou que escolhemos pelo poder da decisão da vontade. Conhecê-las naquelas vivências e identificar seu teor moral será rica fonte informativa sobre a vida subconsciencial. Perguntar-se: com que intenção pratiquei tal ato? Qual a intenção ao dizer algo a alguém? Aprendemos a dar nome aos sentimentos que vivenciamos a fim de dilatar o discernimento sobre a vida emocional. Escolha um episódio de teu dia e interrogue pensativamente: que sentimento estava por trás daquele acontecimento? Cuidemos de não ampliar nossas refregas íntimas com mecanismos de fuga e suposta proteção com a negação daquilo que sentimos. Se não tivermos coragem para o enfrentamento interior, não faremos muito progresso na arte de descobrir nossas mazelas e mesmo nossas qualidades. Imprescindível será admitir o que sentimos, sem medos e subterfúgios de defesa, mas com muita responsabilidade para que não penetremos os meandros da fantasia. Pergunte-se: por que senti isto em relação a esta pessoa? Qual a razão desse sentimento? Em que circunstâncias, como a que experimentei? São perguntas. Nossas reações aos desafios da vida
mesmo que não sejam felizes expressões de equilíbrio, são valorosas medidas aferiadoras dos nossos sentimentos. Indaguemos sempre com cada ocasião do caminho. Qual o sentimento que nos impulsionou, nesta ou naquela situação? Cultivar a empatia, aprender a se colocar no lugar do outro e sentir o que sente, entender-lhe as razões e procurar estudar os motivos emocionais de cada pessoa. Todos temos uma razão no reino do coração para fazer o que fazemos. Então questionemos, por que motivo aquela pessoa agiu comigo? Agiu assim comigo? Que motivações levam alguém a fazer o que fez? São questões que podem ser colocadas das nossas vivências diárias e nós, ao nos irmos interrogando nessas questões e outras que podem ser efetuadas ou podem ser geradas por cada um, vão compreendendo melhor o que sentem, o que nutrem, não é? Em cada vivência, quais as suas intenções verdadeiras, não é? Não escondê-las, porque se as esconderem não vão resolver nada, só estão a adiar o problema. E o importante é ter um enfrentamento lúcido, real, para que possamos efetivamente fazer essa viagem para o nosso interior e corrigir verdadeiramente aquilo que precisa de reforma. Uma pergunta jamais deverá deixar de ser o centro de nossas meditações nas vivências espíritas. Em que estou melhorando? Esta interrogação é fundamental. Se não estamos a melhorar em nada, então a nossa ação não tem proveito. Qual o critério para nos autoavaliarmos? O Espírito Hermance também dá um. O que sai do coração e passa pela boca é o critério de validação da nossa realidade espiritual. Por ele se conhece a verdadeira pureza, a pureza interior, que é determinada pela forma como sentimos a vida que nos rodeia. E sobre esse assunto só temos condições de avaliar o que se passa no nosso íntimo, jamais o que sai do coração do outro. Há uma outra forma de aferição, que é a pessoa, quando está num processo de autoanálise profunda, ela consegue perceber a sua reação. Portanto, os seus impulsos em detalhe, começa a perceber as coisas a acontecerem nela com muito detalhe. E aí começa a entrar na profundidade do seu ser. Começa a ver aquilo. A doutrina, o estudo da doutrina é importante para aprofundar os conceitos, porque é no aprofundamento desses conceitos que nós vamos aprender mais sobre nós. Agora pronto, isto é uma proposta. É uma proposta de início, de trabalho, de reforma íntima, para cada um refletir, se lhe for útil, muito bem. Não tenho mérito nenhum neste trabalho, porque este trabalho foi todo inspirado, não tenho absolutamente dúvidas nenhumas. É um tema que me sinto mais à vontade, porque é um tema que estudo com mais interesse, porque eu entendo que se o conhecimento não for para me tornar melhor, eu não quero ser uma biblioteca espírita, quero sim é que ele tenha um efeito efetivamente em mim mesmo. Por isso estudo muito esta temática. Espero que tenha sido útil a todos vós e que possam pegar nestes ensinamentos, quem se achar fortalecido na vontade, para iniciar este processo de reforma íntima com assertividade e com firmeza. Agradeço a oportunidade de me terem ouvido